Olá, alunos, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar para vocês, além do gabarito do PET 3, alguns comentários a respeito das atividades dele, tá joia? Eu não fiz isso antes porque, como vocês sabem, né, eu informei a respeito. Até a última sexta-feira eu estava recebendo e corrigindo as atividades e encaminhando os comentários, as devolutivas para os alunos, ok? Então, quem entregou até o início, as atividades até o início da sexta-feira passada, né? Ao longo da semana passada eu fui fazendo essas correções. Na sexta-feira eu estava corrigindo a semana 4 do PET 3, tá bom? Então, quem entregou na sexta-feira as semanas anteriores, infelizmente não recebeu essa devolutiva porque eu já tinha realizado as correções. Bom, antes da gente fazer a correção e os comentários, eu quero lembrá-los do seguinte: no início de todo PET, né, de cada conteúdo, cada disciplina, vem informando aí o número de aulas por semana, o total de semanas e o número de aulas por mês. Esse número corresponde, o número de aulas por semana, corresponde ao número que vocês teriam presencialmente. E ao final de 4 semanas, né, que é bem parecido com o período mensal, é feita a multiplicação dessas aulas de cada semana pelo total de semanas. No caso de língua portuguesa, são 16 aulas computadas, né, presenças computadas para vocês, carga horária correspondente a 16 horas aula, se vocês tiverem entregado essas atividades. Então, eu quis colocar essa informação para reforçar para vocês a importância de vocês fazerem as atividades e encaminharem essas atividades não só para mim, mas para os demais professores também, porque assim que vocês encaminham, nós anotamos, né, que recebemos e repassamos essa anotação para o anexo 1, que foi uma orientação da Secretaria de Educação, disponibilizado por ela, pela escola, e nós temos que preencher, né, mostrando se o aluno cumpriu aquela carga horária correspondente ao PET 1, PET 2, PET 3 e a partir dessa semana, né, vai começar o PET 4, se ele cumpriu, se ele já entregou as atividades ou não, tá joia? Então era só para vocês terem, se não tinham ainda, ciência a respeito disso. Semana 1 do PET 3, eu não vou ficar fazendo todas as leituras porque não vem ao caso, né? É mais a questão das atividades e principalmente os comentários. Então, para a semana 1 e também para a semana 2, vocês tiveram como texto principal 2 letras de músicas do Caetano Veloso, ok? Na semana 1, Quereres, e na semana 2, Tigresa, que nós vamos falar num outro vídeo. Nesse vídeo vocês terão só a semana 1. Eu resolvi dividir para não ficar muito extenso, tá? O Caetano Veloso, é importante a gente pegar algumas coisas do contexto aí, né, da história dele. Ele se destacou inicialmente dentro do movimento tropicalista. Esse movimento aconteceu num momento aí histórico em que ainda tínhamos a literatura modernista, né? Então é um movimento à parte, que tem todo um outro contexto. Lógico, né, que o modernismo de alguma forma interfere, né? Todos os acontecimentos interferem nos novos que surgem, mas eu sugiro que vocês pesquisem depois a respeito do movimento tropicalista. E o Caetano Veloso é um artista que tem notoriedade, não só na música, mas na arte em geral. Como eu falei para vocês pesquisarem depois, né? Geralmente vocês fazem essas pesquisas através da internet. E aí eu quero deixar uma reflexão. A internet
ao mesmo tempo que possibilita acesso a várias informações, ela também limita. Isso porque o usuário, ele escolhe, ele seleciona aquilo que ele quer. Como assim, Juliana? Por exemplo, antes da internet se popularizar, antes de existir a internet, as pessoas muitas vezes tinham acesso a conteúdos, a informações, não exatamente aqueles conteúdos e informações que as pessoas queriam, mas aquilo que era disponibilizado por terceiros, né, para essas pessoas. E aí, os meios de comunicação mais comuns, todo mundo sabe disso, além do rádio, era a televisão. E aí a gente tem que lembrar que é uma televisão de rede aberta, com poucos canais e canais da televisão aberta. Então, quando você até hoje acessa um canal da rede aberta, né, até certo ponto você está escolhendo o que quer, mas você assiste, tem acesso àquilo que outro escolhe para você. Na internet não funciona assim. Cada usuário acessa aquilo que lhe interessa. Então você tem uma infinidade de assuntos, de conteúdos, né, ilimitados, mas ao mesmo tempo o próprio internauta ele se limita, porque ele está escolhendo aquilo que o interessa. Então ele não tem, se não for uma pessoa realmente curiosa, né, ele não tem acesso a assuntos que não sejam do seu interesse direto. Então vamos supor, eu, Juliana, não gosto de assuntos relacionados a guerras. Só que eu estou assistindo uma TV aberta, exemplo, e vai passar um filme que tem um contexto dentro da Segunda Guerra Mundial. E aí eu me disponho a assistir aquele filme que alguém escolheu por mim, né? Então, mesmo que eu não goste do assunto guerras, eu vou assistir um filme que está dentro desse contexto. Agora, na internet, nas minhas buscas, eu não vou escolher nada relacionado a isso, porque, como eu disse, não é um assunto que me interessa. Então, tudo que tiver a ver com esse assunto, eu vou descartar. Então, por isso eu disse, né, que ela, ao mesmo tempo que possibilita essa infinidade de assuntos, ela nos limita. E aí fica a reflexão para vocês, né, jovens, para não se limitarem, para tomarem cuidado com relação a isso, tá? Até porque, pelo que eu convivi de perto e conheço de vocês, a maioria tem interesse em fazer uma faculdade, né? Para isso vai fazer um Enem, um vestibular. Para esse tipo de prova você precisa do maior conhecimento, melhor conhecimento possível. Então, dentro desse contexto das nossas atividades, contexto de Enem, vestibular, o cancioneiro popular brasileiro ele é recorrente em provas de concurso, de vestibular e do Enem. Então, fica a dica aí para quem não conhece tanto os artistas, a biografia deles, quanto o contexto no qual eles estão inseridos, né? Fica a dica aí de alguns para vocês pesquisarem. Por exemplo, o Arnaldo Antunes, o Gabriel Pensador, Adriana Calcanhoto, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, que são artistas não só da literatura, da música também, né? Que se envolveram em várias gamas da arte e de épocas de contextos diferentes. Existem outros, é óbvio, uma infinidade, mas são alguns que eu me lembrei agora. Então, considerando aí a música O Quereres, do Caetano Veloso. Questão: Caetano Veloso utiliza na letra de música uma figura de linguagem chamada antítese. Segundo Fiorin, trata-se de uma figura denominada antítese do grego anti, em face de, em oposição a, e teses, proposição, afirmação, tese, em que se alarga o sentido, salientando a oposição entre dois segmentos linguísticos, palavras, sintagmas, orações ou unidades maiores do que o período, para dar maior intensidade ao dizer. Aponte no texto exemplos dessa figura de linguagem. E aí está aqui a minha resposta. Não quer dizer em nenhum caso que a sua resposta, né, se é uma questão aberta, que ela tenha que ser igual à minha. Ela tem que estar dentro do mesmo contexto, seguir a mesma linha, a mesma lógica, tá? Praticamente todos os versos apresentam antíteses,
Em alguns, elas são evidentes e em outros mais implícitas, exigindo maior interpretação por parte do leitor. São exemplos evidentes dessa figura de linguagem no texto. E aí eu coloquei alguns trechos, destacando, sublinhando as palavras que se opõem, né? As palavras que são antitéticas nesse contexto. Eu creio que dos exemplos que eu coloquei, nenhum seja complexo, né? E tão implícito assim. Eu só vou ressaltar um, que é Onde Queres o Livre, decassílabo, que faz uma referência aí ao modelo de metrificação dos versos na poesia, que inclusive é assunto lá na questão de número 4. Então, versos decassílabos são aqueles que possuem 10 sílabas poéticas, e quando o poema não tem uma regularidade métrica, né, tem versos com números de sílabas diferentes, a gente diz que ele tem versos livres, que a metrificação é livre. Isso, inclusive, foi dito pela professora Rosimelo em uma das teleaulas do ciclo 3, tá bom? Aí, lembrando o seguinte, sempre que você for retirar um trecho do texto, né, na íntegra, coloque entre aspas. O texto não é seu, ele é de outra pessoa, então você não pode se apropriar e dizer, mesmo que sem querer, dizer que o texto é seu, né? E isso aí é ilegal. Você precisa colocar entre aspas o texto de outra pessoa, tá bom? Em alguns casos, né, a gente pode até considerar como plágio. E tivemos alguns plágios, infelizmente, ao longo das atividades entregues. Questão 2. O autor da letra da música presume que o interlocutor, possível leitor, contribua atribuindo sentidos nos vazios do texto. Segundo Eco, o leitor deve tirar do texto o que o texto não diz, mas pressupõe, promete, implica ou implícita a preencher espaços vazios, a ligar o que existe nesse texto com o resto da intertextualidade, de onde ele nasce e onde irá se fundir. Que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso? E aí, a partir dessa questão, nas atividades, né, nos formulários que eu recebi, foi uma sucessão de Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês são alunos do terceiro ano do ensino médio. Essas atividades elas foram escolhidas, né, elaboradas cuidadosamente por uma equipe da Secretaria de Educação, de acordo com o conteúdo que é programado para vocês estudarem ao longo do terceiro ano. E vocês, né, quem fez isso, eu sei que não foram todos, ainda bem que não foram todos. Quem simplesmente pega a resposta de outro e coloca como sua, primeiro que, como eu disse, está plagiando, né? Está dizendo que algo é seu sem ser. Segundo, que você não está desenvolvendo as suas habilidades. E essas habilidades, elas são necessárias, elas inclusive foram colocadas no início aí de cada semana, né? Tem conteúdo, tem habilidades a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. Então, a escrita, a organização textual, a argumentação, eles não aparecem só na redação. Eles aparecem, são exercícios desenvolvidos ao longo de todo o processo. Então, sempre que pede para você comentar, para você justificar, nesse tipo de atividade você está desenvolvendo as habilidades que serão necessárias também na redação do Enem. Não é só lá que você vai desenvolver. Se você deixar só para a redação, você não vai conseguir. Então, eu peço, por favor, que vocês, a partir dessa semana, se empenhem um pouco mais. Quem já está se empenhando, continue. Quem não está, que se empenhe um pouco mais para realizar essas atividades com seriedade, né? Reserva um tempinho para isso, não faça de forma corrida, aleatória, mas
com a seriedade que a atividade merece, que o momento merece, que a sua educação, a sua instrução formal merece. Respeite não só a quem elaborou, aos seus professores, mas principalmente se respeite, né, como estudante que é. Então a pergunta aí foi: que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso? Como eu usei um texto, dentre todos os que eu pesquisei, porque eu também pesquisei, assim como vocês, eu usei um trecho de um texto que não é meu. Esse texto que não é meu, eu coloquei entre aspas, para mostrar para qualquer um, olha, esse trecho aqui não foi Juliana quem escreveu, tá? Considerando o que é dito por Humberto Eco, o texto apresenta a ideia de que o indivíduo constrói a sua interpretação de acordo com a intertextualidade, isso é, a partir de outros textos. Portanto, o leitor passa a tirar conclusões de um texto conforme sua leitura, além de fatores ligados à sua vivência e experiência. Por isso, o papel do leitor é formar a sua opinião a partir da leitura de outros textos. Dessa forma, ele consegue extrair de um texto algo que não está explícito nele. Aí eu fechei o texto, né, da outra pessoa, que é um texto que está disponível aí dentro das atividades do PET 3. Vários gabaritos foram disponibilizados. Então, as respostas de quem fez só Ctrl+C, Ctrl+V, eu já tinha lido, porque eu também pesquisei. E aí eu continuei com a minha resposta. Eu não usei só o texto de outra pessoa, né? Eu usei para complementar aquilo que eu, Juliana, queria dizer também. Então, aí vem a minha parte da resposta. O texto de Caetano Veloso nos remete à máxima: os opostos se atraem, à medida em que as antíteses, ideias que se opõem, são apresentadas. Além disso, a presença de um eu lírico que parece intercalar uma voz feminina com outra masculina, opondo seus desejos e necessidades aos dessa outra pessoa, reforçam a ideia da máxima e podem fazer com que o leitor se lembre de diversos outros textos e experiências nas quais esse tipo de oposto também se apresenta ou se apresentou. Ok? Questão 3. Vamos ler agora o que Ortiz Camargo afirma sobre a leitura. É mais uma experiência constitutiva da subjetividade em seu esforço de apropriação da coisa poética, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. Comente esses versos à luz de Ortiz Camargo. Então, os versos em questão são um trecho da música O Quereres. Não vou reler, vocês já conhecem a música, né? Mas de acordo com o que Ortiz Camargo diz, vocês iam fazer uma interpretação desses versos. Novamente, aqui está a minha resposta, como eu redigi. Vocês não podiam fugir muito dessa ideia, mas cada um ia usar as suas palavras, né? Questões abertas, não tem como uma resposta ser igual à outra, a menos que você copie a resposta, né? O texto de outra pessoa. Tanto a nossa leitura quanto a própria escrita da letra da canção Quereres são exemplos dessa experiência constitutiva da subjetividade e da apropriação da coisa poética. O primeiro, porque o autor da letra se apropria das suas vivências e conhecimentos adquiridos, através delas, para compor as antíteses, como em Comício e Flipper Vídeo, Romance e Rock and Roll, Lua e Sol, Natura e Inseticídio, Mistério e Luz, Canto e Mundo Inteiro, Quaresma e Fevereiro. Aí eu coloquei um adendo, né? Fevereiro faz menção a quê nesse contexto? A Carnaval. Então, o que se opõe à Quaresma não é o mês de fevereiro propriamente dito, mas o que ele representa, que é o Carnaval. E Carnaval se opõe à Quaresma. Coqueiro e o Bus. O segundo, o que é o segundo? Apropriação da coisa poética. É possível notar pelo uso de recursos poéticos pré-existentes ao texto e escolhidos pelo autor da canção para torná-la mais poética e melódica. Isso
Unido à temática do amor quase impossível, dá mais profundidade para a letra da canção. E a questão 4. É possível afirmar que a forma do poema de Caetano Veloso traz algumas semelhanças ao adotado por Camões em Os Lusíadas. Isto é, 6 oitavas, o que é isso? 6 estrofes com 8 versos. Esses versos compostos em decassílabos, então todos eles têm 10 sílabas poéticas, cuja tônica cai na sexta sílaba. O que é isso? É a sílaba mais forte do verso. Nós estudamos isso no ano passado. Aliás, vocês estudaram no primeiro ano e nós revimos no ano passado. Então, a sílaba mais forte do verso, ela cai na sexta sílaba e mais um refrão em redondilha maior. Então, os versos das estrofes compostos por 10 sílabas poéticas, mas os versos do refrão compostos por 7 sílabas poéticas. Além de um dístico que intervém a cada 2 oitavas. Nessa medida, Caetano Veloso, poeta contemporâneo do Brasil, estabelece um diálogo com Camões, ou seja, uma relação intertextual, né? Com Camões, poeta português do período renascentista na fase do classicismo. Para quem não se lembra, aqui está um trechinho, o trecho inicial de Os Lusíadas. Então, quem tiver interesse, depois procure por conta própria, né? Aquele assunto da internet, né? Do uso da internet. Então, nós temos aqui Os Lusíadas, é uma epopeia, narra feitos heróicos do povo português. E essa epopeia é composta por 10 cantos, como se fossem 10 capítulos. E aí todas as estrofes, como vocês podem ver, elas têm 8 versos. E cada um desses versos, eles têm 10 sílabas poéticas. E aí o enunciado fala que o Caetano Veloso também usou essa construção. Uai, Juliana, mas na letra que tem no PET não tem 8 versos. Tem 4. Por quê? Porque quem organizou o PET juntou esses versos. Na verdade, a letra é dessa forma aqui. Onde queres revólver, sou coqueiro. É o primeiro verso. E onde queres dinheiro, sou paixão. Segundo verso. Então, quando você compara essa estrutura aqui com aquela do PET, é possível perceber que ela está um pouquinho diferente. Quando você escuta a canção, você consegue perceber, né, pelo ritmo, pela melodia, essa quebra, essa divisão entre a palavra coqueiro, que é a última do primeiro verso, e onde, que são as duas primeiras do verso seguinte, entre a palavra desejo e onde, que são a última do terceiro verso e as duas primeiras do quarto, e assim sucessivamente, tá? Então, a organização textual de O Quereres, como Caetano Veloso fez, é essa aqui. E aí, lembrando, né? Aqui está o refrão, a bruta flor do querer, a bruta flor, que não tem 10 sílabas poéticas, e sim 7 sílabas poéticas. E para completar a questão, foi colocado um soneto do Luís de Camões, o mais famoso, o mais conhecido deles. Não vamos fazer a leitura, vocês já fizeram isso, né? Então, a pergunta em si é, porque até então o enunciado apresentou informações. Agora que vem a pergunta. Quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidos na letra de música de Caetano Veloso, sabedores de que essa fase da literatura portuguesa, na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste entre o que se deseja e o que se consegue. Então, vocês iam pegar todas aquelas informações do início do enunciado, comparar, né, se possível, os Lusíadas com o Quereres com o soneto do Camões, para tecer a sua resposta. Então, aqui eu coloquei a minha resposta. Como eu já disse, né, mesma situação das demais, é uma questão aberta. A sua escrita da resposta, obviamente, ela ficou diferente da minha,
mas o conteúdo tinha que ser, se não o mesmo, muito próximo. O primeiro aspecto observado, comparando a letra da canção e o poema acima transcrito, é a temática. Ambos abordam o amor como um sentimento que desperta o contraditório nos seres humanos, seja nas relações propriamente ditas, seja na forma de sentir ou explicar o próprio amor. Para isso, os dois autores lançam mão do mesmo recurso, o uso de diversas antíteses, no caso de Camões, principalmente, até mesmo paradoxos. O que são paradoxos? É quando você tem essas duas ideias que se opõem, mas elas se fundem numa única ideia e você não consegue mais separá-las. Além disso, alguns recursos formais clássicos mencionados no enunciado central dessa questão foram escolhidos por Caetano Veloso para integrar a estrutura da canção Quereres, como versos decassílabos. Aí eu coloquei 2 exemplos, 2 versos com a divisão silábica poética e estrofes com 8 versos. A maioria que respondeu essa questão focou apenas no conteúdo, na relação entre a letra do Caetano Veloso e o soneto do Camões, e esqueceu de fazer o comentário acerca dos recursos de Os Lusíadas que foram mencionados no enunciado, no início do enunciado da questão. Então era para vocês falarem tanto da questão do conteúdo, quanto também no comparativo aí, as semelhanças com relação à forma, aos aspectos estruturais do texto, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida ainda sobre essas questões, sobre esses conteúdos, eu peço que vocês entrem em contato através do chat, Conexão Escola, dentro do horário de aula, e aí eu vou poder, dentro do possível, atendê-los, ok? Por hoje é só. Até mais.